Hoje eu vou apresentar para vocês 3 técnicas de estética genital masculina. A primeira delas é a escrotoplastia, que é uma cirurgia relativamente simples, onde a gente pode tirar aquele excesso de pele que fica entre o pênis e o escroto. É uma cirurgia que dura 20 a 30 minutos e com essa cirurgia a gente não vai aumentar o tamanho do pênis. A gente simplesmente vai deixar o pênis com um aspecto maior, uma aparência maior. O segundo procedimento estético genital masculino que a gente pode aparentemente aumentar o tamanho do pênis é a dermolipectomia, que a gente pode fazer naqueles pacientes que têm uma gordura acentuada, um coxinha adiposo na região pubiana que esconde o pênis do paciente. Esse pênis normalmente tem um tamanho normal, mas ele fica embutido, escondido nesse coxinha adiposo na região pubiana, e a gente pode fazer a retirada desta gordura e tornar este pênis mais aparente, desembutir esse pênis. Na verdade, são 2 técnicas. Pode ser feita apenas uma lipoaspiração da região pubiana ou também a dermolipectomia, que é onde a gente vai tirar essa gordura e vai tirar uma quantidade de pele daquela região pubiana. E o terceiro procedimento para aumentar tamanho de pênis, melhorar a estética genital masculina, é o engrossamento peniano com ácido hialurônico, que é um procedimento recente, é um procedimento jovem que nós estamos fazendo no mundo há 2, 3 anos e os resultados têm sido muito bons porque é um procedimento bastante seguro, é um produto biodegradável, o corpo absorve ele ao longo de 2, 3, 4 anos e é um procedimento que tem um baixíssimo risco de complicações. Até agora se sabe que tiveram poucos casos de infecção no mundo em milhares de engrossamentos já realizados. O engrossamento com ácido hialurônico, ele aumenta a circunferência do pênis de 1 até 4 centímetros, dependendo da quantidade do produto que vai ser colocada, e ele também aumenta um pouco do comprimento do pênis quando o pênis está em estado de flacidez. Os novos medicamentos para diabetes que fazem o paciente expelir glicose na urina têm causado um número muito grande de bala no post-it no pênis. O que é isso? São aqueles pacientes que têm excesso de prepúcio, uma quantidade aumentada, exagerada de pele na ponta do pênis, e essa pele ela inflama, ela irrita, ela fica vermelha, ela racha, tem pequenas fissuras, o paciente tem prurido e isso tem trazido muitos pacientes aqui no consultório reclamando deste problema que até então não era muito comum. Então eu sempre examino esses pacientes, o diagnóstico é feito, cabe entender que a bala no post-it ocorre porque existe um excesso de pele na ponta do pênis. Debaixo dessa pele acumula umidade e calor. Isso tudo é um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos, geralmente candidíase. E esse elemento novo, que é a glicose, o açúcar, dentro deste ambiente, vai aumentar ainda mais o crescimento do fungo e isso vai propiciar o desenvolvimento de uma bala no post-it. O tratamento normalmente é feito com pomada e medicamento oral. Também depois do tratamento, assim que o paciente melhora, a gente pode frisar as medidas comportamentais para diminuir umidade e calor e também às vezes até o uso de um secador de cabelo para secar bem aquela região e eventualmente circuncisão ou postectomia. Muitos desses pacientes eventualmente têm necessidade de fazer a retirada desta pele porque o tratamento clínico com comprimidos, pomadas e talcos não funcionam. Então a gente pode sim indicar uma circuncisão para resolver este problema da bala no post-it. Eu sempre também faço um contato com o médico assistente do paciente diabético para ver se é possível modificar o medicamento, trocar por algum outro que não cause a bala no post-it. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no meu canal, porque estamos sempre publicando artigos novos, novidades e assuntos
no que concerne à saúde sexual masculina. Uma pergunta muito frequente que os pacientes me fazem é se esses medicamentos como a tadalafila e a sildenafila fazem o paciente correr um risco cardíaco. É um medo que muitos pacientes têm sobre esses medicamentos. E eu quero aqui assegurar que são medicamentos bastante confiáveis e que têm um baixíssimo risco de se ter um problema. Basicamente, os homens que não podem tomar tadalafila e sildenafila são aqueles que têm angina instável, que são aqueles pacientes que têm dor no peito por problema de cardiopatia isquêmica e que usam um medicamento chamado de nitrato, que é um medicamento que provoca dilatação das coronárias. Esses pacientes não podem tomar os medicamentos. E na questão de segurança, eu queria aqui acrescentar mais uma informação muito importante. Eu li um estudo muito interessante que avaliou pacientes que chegaram num hospital nos Estados Unidos com infarto agudo do miocárdio. O que eles fizeram? Eles dividiram esses pacientes em dois grupos. Um grupo maior, que era do grupo dos pacientes que não tomavam continuamente tadalafila para disfunção erétil, e um outro grupo de pacientes que tomavam tadalafila. E acompanharam esses pacientes ao longo de 5, 10 anos. E qual foi a conclusão do estudo? Eles observaram que os pacientes que tomavam tadalafila, depois de terem tido infarto, eles sobreviveram mais tempo do que os pacientes que não tomavam tadalafila. Aqueles que não tomavam tadalafila tiveram um índice maior de mortalidade nesses 5, 10 anos depois do infarto. Então, está se cogitando que o medicamento, a tadalafila, ela ajuda no endotélio dos vasos sanguíneos dos homens. Ontem um paciente me fez uma pergunta na rede social que foi a seguinte: doutor, qual é o máximo de quantidade de ácido hialurônico que eu posso colocar no meu pênis para ter o maior aumento, o maior engrossamento com o ácido hialurônico? E a resposta foi que o paciente tem um limite de quantidade de ácido hialurônico que a gente pode aplicar. E isso depende do tamanho do pênis deste paciente. Pacientes que têm pênis médio, que é a vasta maioria de pacientes que me procura para fazer engrossamento, esses pacientes normalmente a gente coloca em duas etapas. Na primeira etapa, em torno de 8 a 10 ml e depois, no retoque, mais 6 a 8 ml. Então, no total, vamos colocar aí em torno de 14, 16 ml de ácido hialurônico. E isso aí é uma quantidade ideal e eu não gosto de fazer mais que isso, porque quando a gente coloca muito ácido hialurônico, o pênis do paciente fica às vezes
com um formato estranho, ele fica muito grosso e fica com um aspecto que eu não acho legal e eu também não me sinto seguro em colocar uma quantidade exagerada de ácido. Vale lembrar que até agora nós já passamos de 100 casos de engrossamento e não tivemos nenhuma complicação. Pacientes que têm pênis maiores, pênis grandes, também podem fazer engrossamento para aumentar um pouco mais o seu pênis. Nestes casos, a gente tem que colocar mais ácido. Os pacientes com pênis maiores, a gente tem que botar uma quantidade maior para ter um resultado satisfatório. Nesses pênis a gente coloca às vezes 10, 12 ml na primeira aplicação e depois mais 8, 10, 12 ml no retoque para que fique homogêneo, para que fique sem irregularidades, para que fique com um aspecto bonito. Eu tenho um caso de um paciente que foi o caso que eu coloquei a maior quantidade de ácido hialurônico, que foi uma aplicação inicial de 10 ml, depois mais 8 ml e depois mais 6 ml. Ele fez 3 aplicações. Era um paciente que tem um pênis maior e colocando essa quantidade de ácido, que eu considerei a ideal, ficou muito bom, o paciente ficou muito satisfeito, está bem contente com o procedimento. Os pacientes que têm pênis pequeno, normalmente eu indico aplicar em torno de 6, 8 ml na primeira vez e depois mais 4 a 6 ml na segunda reaplicação quando a gente faz o retoque. Mas o que eu quero passar para os pacientes é o seguinte, que a gente não coloca a quantidade de ácido que o paciente quer. A gente coloca uma quantidade de ácido que acha que fica legal, cosmeticamente bonito e que proporciona um engrossamento adequado, homogêneo no pênis do paciente. Esta semana eu atendi um paciente que tem uma prótese maleável e ele deseja trocar por uma inflável. E eu achei uma excelente ideia. É um paciente que já colocou a prótese maleável faz uns 8, 9 anos. E esse paciente percebeu que a prótese ficou pequena, ela ficou desajustada dentro do compartimento do corpo cavernoso do pênis. Então hoje ela está um pouco frouxa, ela ficou um pouco curta e no exame físico foi fácil de perceber que o pênis desse paciente ele pode receber uma prótese maior. Quando a gente propõe troca de prótese, a gente pode sim trocar uma maleável por uma outra maleável de um tamanho e espessura um pouco maiores, mas eu sempre recomendo trocar a maleável por uma inflável. Por quê? Porque a prótese inflável ela é melhor que a maleável. Ela tem algumas vantagens. Claro, ela também tem algumas desvantagens. Mas as vantagens são que a prótese inflável, ela ao se expandir, ela ganha mais espessura e esse ganho de espessura com o tempo vai fazendo uma espécie de exercício de fisioterapia, de mecanotransdução dentro do pênis, deixando esse pênis com um diâmetro, uma espessura maior. Coisa que a prótese maleável não proporciona. Ela sempre vai ficar dentro do pênis no mesmo tamanho. Então, a troca de uma prótese maleável por uma inflável sempre é uma boa possibilidade. E eu sempre falo para os meus pacientes que eu já coloquei prótese há alguns anos ou que me procuram aqui com uma prótese maleável, essa possibilidade de dar um upgrade, dar uma melhorada no seu dispositivo, trocando por uma inflável. Eu vou contar para vocês quais são as 5 principais indicações para implante de prótese peniana. Número 1, paciente diabético. São aqueles pacientes que mais têm disfunção erétil, é uma doença que causa muita disfunção erétil. Número 2, pacientes que fizeram cirurgia para tratamento do câncer de próstata. Mais da metade desses pacientes que fizeram essa cirurgia ficam com uma disfunção erétil definitiva e que acabam depois fazendo o implante de uma prótese peniana, tanto inflável como maleável. Terceira situação, que são aqueles pacientes que tomam medicamentos orais, só que os medicamentos orais funcionam,
só que causam muitos efeitos adversos. Os pacientes tomam os medicamentos, a ereção é boa, é razoavelmente boa, mas o paciente tem muita cefaleia, dor muscular, azia, e isso incomoda muito o paciente. Então ele desiste de tomar o medicamento e parte para um tratamento definitivo com a prótese peniana. Quarta situação, são aqueles pacientes que tomam o medicamento oral, só que o medicamento oral não está mais funcionando. Então esses pacientes muitas vezes não querem utilizar gel na uretra com prostaglandina, nem medicamentos injetáveis no pênis, e daí desejam partir para a solução definitiva, que é a prótese peniana. E a quinta situação para a gente indicar prótese peniana são os pacientes que têm doença de Peyronie, que é aquela doença que encurva o pênis, que tem fibrose no pênis, e que muitos destes casos, muitas vezes, têm deformidades complexas, ou curvaturas muito acentuadas, ou com estreitamentos importantes, efeito ampulheta, ou quando esses pacientes têm doença de Peyronie e disfunção erétil associado. Nesses casos, a gente indica a colocação de uma prótese peniana. Pacientes que têm curvatura peniana causada por doença de Peyronie entre 45 e 60 graus são pacientes que muitas vezes passam a vida inteira com este problema e não fazem nada. E hoje eu quero lembrar a esses pacientes que a cirurgia que a gente corrige essa tortuosidade, que é uma tortuosidade intermediária, é uma cirurgia bastante simples, diferentemente das cirurgias com grandes tortuosidades, onde a gente incisa a placa e coloca um enxerto. Nesta cirurgia com tortuosidade intermediária, a gente normalmente faz apenas pequenas plicaturas e deixa o pênis do paciente reto com um índice de satisfação bastante alto. É uma cirurgia que não é muito invasiva, ela não é tão invasiva como aquela cirurgia do enxerto, é uma cirurgia que a gente faz em menos tempo, a recuperação é mais rápida, é uma cirurgia que os pacientes normalmente não têm alteração de sensibilidade nos primeiros meses depois da cirurgia. Esses pacientes que têm uma tortuosidade moderada, eles na relação sexual, muitas vezes eles têm uma certa restrição de posições, mas o paciente consegue ter relação. Mas eu queria passar essa informação para os pacientes de que uma cirurgia não grande, uma cirurgia pequena, moderada, é possível corrigir esse problema sem muitas comorbidades e com um alto índice de satisfação. Então, se você tem uma tortuosidade moderada entre 45 e 60 graus, procure um urologista especializado em Peyronie, que esta técnica resolve muito bem o seu problema. Eu queria deixar uma mensagem para os meus pacientes homens, para os meus seguidores, de que como é importante o homem ter uma vida sexual sadia, saudável. Como é importante o homem fazer sexo, porque isso faz com que a sua qualidade de vida melhore. Isso eu me refiro a tudo, a sua capacidade laborativa de trabalho, a sua capacidade de socialização com os amigos, com os conhecidos, a sua capacidade de relacionamento familiar, que é muito importante, relacionamento com a sua esposa. Homens que fazem sexo regularmente, eles têm uma vida melhor. Então, para esse ano, os homens que estão um pouco desativados da sua vida sexual, eu recomendo que retomem. A consulta com um urologista, com um andrologista, sempre vai ajudar, porque nós somos especializados em saúde sexual masculina e a gente sempre pode ajudar. Hoje em dia existem inúmeros tratamentos, por exemplo, para disfunção erétil. Há uns anos atrás, basicamente, nós tínhamos somente comprimidos e prótese. Hoje nós temos outros tratamentos regenerativos para a disfunção erétil. Temos novos modelos de prótese, temos medicamentos para se aplicar na uretra, para melhorar a ereção, medicamentos injetáveis no pênis, que eu sou um entusiasta, eu gosto muito desse tratamento, principalmente para aqueles pacientes que fizeram cirurgia da próstata. Então, nós andrologistas temos inúmeras opções para facilitar e melhorar a vida sexual do homem.
Muitos pacientes me perguntam se é possível fazer um teste de ereção aqui na clínica. E a resposta é sim. Nós temos uma estrutura preparada para fazer 2 exames que podemos ver como está a ereção do paciente. O primeiro deles é o teste de ereção fármaco-induzido simples, onde o paciente é colocado numa sala, vedada acusticamente. Eu aplico uma pequena injeção de Trimix, que são medicamentos vasoativos, no pênis do paciente. Esse paciente fica 10 a 15 minutos na sala assistindo um filme erótico. Isso vai estimular a ereção e propiciar uma ereção melhor. E em seguida, depois desses 10, 15 minutos, eu avalio a rigidez do paciente. E a gente usa uma escala que vai de 0 até 10 e se sabe que a partir de 6, a partir da escala 6 de rigidez, o paciente consegue ter uma relação com uma boa penetração. Além disso, o segundo exame que realizamos aqui é o ecodoppler peniano com teste de ereção fármaco-induzido, que é o mesmo exame, o teste de ereção fármaco-induzido, mas a gente vai também fazer uma análise com Doppler, ultrassom com Doppler, para avaliar como está o funcionamento, a vascularização do pênis desse paciente. A gente vai poder ver se o sangue está entrando bem dentro dos corpos cavernosos, a gente vai poder ver se o paciente tem alguma fibrose, alguma alteração no tecido do pênis. A gente vai também poder ver se esse paciente tem uma disfunção veno-oclusiva, que é a tradicional fuga venosa. E com um diagnóstico mais apurado, a gente consegue definir o melhor tratamento para este paciente que sofre de disfunção erétil. Os pacientes que nos procuram com disfunção erétil, sempre é colocada a possibilidade de fazer esses 2 exames aqui na clínica. E nos avisando com antecedência, a gente pode já deixar a consulta agendada e no mesmo dia fazermos o teste de ereção fármaco-induzido ou também o ecodoppler peniano. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no meu canal, porque toda semana estamos publicando novidades e assuntos interessantes na saúde sexual masculina. Se você é homem e tem mais de 45 anos e está tomando um antidepressivo, se liga nesse vídeo que eu vou contar uma história para vocês. Faz alguns meses que eu atendi um paciente que me procurou com 46 anos e a queixa dele era um somatório de sintomas. Vou relatar para vocês. Diminuição de libido era a queixa principal dele. Depois, piora na potência, aumento de cansaço, piora no sono e também ele tinha bastante irritabilidade. Esse paciente estava fazendo uso de um antidepressivo, que era a fluoxetina. Esse medicamento estava funcionando muito bem para ele porque melhorou o humor desse paciente. Ele estava, do ponto de vista de humor, muito bem. Só que tinha todos esses sintomas relacionados a uma possível andropausa ou uma queda no nível de testosterona, e um amigo dele que faz reposição hormonal comigo me indicou para vir consultar comigo. Avaliei o paciente, examinei os testículos que estavam com tamanho e consistência normais e solicitei uns exames, um perfil hormonal para avaliar os seus hormônios. Algumas semanas depois ele me trouxe esses exames e a testosterona dele estava bastante baixa, em torno de 210. O normal é entre 300 e 800. Então, eu propus para esse paciente fazer uma reposição hormonal. Dei 3 opções para ele e ele optou por fazer reposição com testosterona pura de 3 em 3 meses intramuscular. Nos meses seguintes, esse paciente melhorou dos sintomas e sugeri para ele parar de usar o antidepressivo. Nesta consulta dessa semana, 3 meses após a suspensão do uso do antidepressivo,
o paciente continua muito bem, com melhora em praticamente todos os sintomas e não está mais usando aquele medicamento antidepressivo. Então, aqui vai uma dica. O uso de medicamentos antidepressivos muitas vezes está sendo utilizado num paciente que na verdade não tem depressão. O que ele tem é deficiência de testosterona. E nesses homens nós temos que avaliar muito bem, porque este problema muitas vezes é hormonal e não psiquiátrico. Muitos pacientes me procuram para fazer uso de testosterona especificamente para ganho de massa muscular. E eu normalmente não aceito fazer esse tipo de acompanhamento e tratamento para esses pacientes. Por quê? Porque o objetivo principal deles é estético. E eu, como urologista e andrologista, eu não indico uso de testosterona para fins estéticos. O meu foco e interesse é baseado na ciência, onde a gente indica a reposição hormonal para pacientes que estão com deficiência hormonal e que têm sintomas de deficiência hormonal, que são os homens que entram na andropausa e que têm também níveis baixos de testosterona. São homens que antes tinham uma produção num nível bom e que agora, depois dos 45, 50 anos, tiveram um declínio na sua produção de testosterona pelos seus testículos. E a grande jogada é indicar quando o paciente tem essas duas coisas, testo baixa e sintomas de andropausa. E sempre eu indico fazer reposição hormonal não em doses exageradas, porque se a gente faz uma reposição equilibrada, o paciente tem bons resultados, melhorando a sua qualidade de vida e talvez até ganho de sobrevida. Hoje em dia temos estudos mostrando que homens que envelhecem com testosterona baixa morrem mais de infarto, de AVC, e homens que envelhecem com testosterona baixa têm mais câncer de próstata. Então, a grande sacada é reposição hormonal equilibrada quando ela está bem indicada. O que você, homem, pode fazer no próximo ano para ter uma boa vida sexual, ter uma boa ereção? As principais medidas são as medidas comportamentais. A primeira delas é cuidar do peso. O paciente sedentário, com excesso de peso, geralmente tem mais disfunção erétil. Então, cuidado com a alimentação, cuidado com o peso é muito importante. A segunda delas é a prática de exercício físico. O ideal é que toda pessoa, todo homem faça exercício físico ao menos 3, 4 vezes por semana. E não basta apenas só fazer academia, tem que também ter exercício aeróbico. Então a gente nunca força especificamente a fazer um exercício, mas o indivíduo tem que procurar um exercício que ele goste e que possa se exercitar, porque com a sua musculatura se exercitando, isso libera substâncias no corpo que fazem com que o pênis também trabalhe e funcione melhor. A terceira coisa que eu vou recomendar é o cuidado que o paciente tem que ter com as doenças que ele já tem. Muitas vezes pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que têm problema de tireoide, eles têm que estar regularmente acompanhando com o seu clínico, com o seu médico assistente, para tomar os medicamentos de forma adequada, contínua e fazer o controle dessas doenças. A quarta coisa que eu acho que é muito importante é um check-up anual com o urologista, onde o urologista, o andrologista do paciente, ele vai fazer a dosagem do perfil hormonal, os hormônios desse paciente, para saber se a testosterona dele não está baixa. Muitas vezes o paciente está com uma deficiência hormonal, principalmente homens depois dos 45, 50 anos, ele está num quadro de disfunção androgênica do envelhecimento masculino, que é a andropausa. E isso muitas vezes não basta só querer. O paciente tem que ter um suporte, tem que fazer uma reposição hormonal para corrigir isso e também fazer com que ele tenha uma melhora da sua ereção. Eu vou falar para vocês as principais diferenças entre o Viagra, o Cialis e o Levitra, os 3 principais medicamentos
para melhorar a potência dos homens. Eu vou começar pelo Levitra, que é o Vardenafil. É um medicamento que funciona muito bem e ele, dos três, é o que tem o início de ação mais rápido. Ele pode ser tomado 1 hora antes da relação. Muitas vezes, se o paciente está de estômago vazio, com 40, 50 minutos, ele já tem uma excelente ação, proporcionando uma boa ereção com o seu uso. O Viagra precisa ser tomado 2 horas antes da relação, porque depende da meia-vida, da disponibilidade desse medicamento depois de ingerido, estar na circulação sanguínea e chegar lá no pênis do paciente, no cérebro do paciente, e estimular a ereção. Então, o Viagra, 2 a 3 horas antes da relação, tem que ser tomado para o paciente ter um benefício, uma boa ereção. O Cialis, ou a Tadalafila, ele precisa de mais tempo. A sua meia-vida é maior que dos outros medicamentos. Então, o paciente precisa tomar ele 3, às vezes até 4 horas antes da relação, para que ele desempenhe uma função boa e que o paciente tenha uma boa ereção na hora da relação. Muitos pacientes me perguntam, doutor, qual que é o melhor dos 3? E essa resposta, pasmem, até hoje nós não temos. Nenhum estudo científico até agora comprovou que um dos 3 é melhor do que os outros 2. Não existe até agora o melhor. O que nós sabemos é que determinados remédios são melhores para determinados pacientes. Então eu sempre gosto e recomendo que o paciente experimente os 3 para ver qual deles vai proporcionar o melhor resultado. Em relação aos efeitos adversos, eu posso afirmar que talvez o Levitra, o Vardenafil, é o que causa menos efeitos adversos. E os outros 2, a Tadalafila, o Cialis e o Viagra, vou comentar aqui. O Viagra, normalmente, quando provoca algum efeito adverso, o principal deles é cefaleia, dor de cabeça ou rubor facial. O rosto, a face do paciente fica bastante avermelhado e o paciente tem uma sensação de pressão, de congestionamento do nariz e no rosto. O Cialis, a Tadalafila, provoca normalmente 3 efeitos adversos quando eles ocorrem, que são cefaleia, azia, pirose ou dores musculares, que podem acontecer muitas vezes nas panturrilhas, nas coxas e na região lombar, nas costas do paciente. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal, porque toda semana estou publicando conteúdos novos e atualizados sobre a performance dos homens. Você sabia que com o envelhecimento masculino os homens vão piorando a sua fertilidade? Isso é um fato e é verdadeiro. Assim como que as mulheres, quando chegam numa certa idade, após os 42, 45, 50 anos, param de menstruar, entram na menopausa, não tem mais produção de óvulos e também diminuem a produção dos hormônios femininos, o homem, nessa faixa etária, paralelamente às mulheres, fazendo uma analogia, também tem um declínio na sua fertilidade. E como é que isso acontece? O testículo, depois dos 45, 47, 50 anos, as células que estão lá dentro do testículo, que são as células de Sertoli, que produzem os espermatozoides, elas entram num processo de envelhecimento e o espermograma, a produção dos espermatozoides, começa a piorar. No espermograma, a gente consegue observar isso, que esses homens começam a ter diminuição da quantidade, diminuição da qualidade e piora na morfologia desses espermatozoides. Então, o homem, dentro do seu processo de envelhecimento, ele vai piorando a sua fertilidade. Muitas pessoas erroneamente pensam que as mulheres param de ser férteis após a menopausa, mas os homens continuam férteis para o resto da vida. E isso não é verdade. Muitos deles ainda conseguem ter uma boa fertilidade depois de uma certa idade, 50, 60, até 70 anos, mas esta qualidade de reprodução vai diminuindo porque a produção de espermatozoides
piora. Além disso, é sabido também que não só homens, mas também as mulheres, quando envelhecem, têm um aumento de chance de ter bebês com alguma anomalia causada por um problema genético. Um caso clássico desses é a trissomia do 21 ou síndrome de Down, que sabidamente é um problema que acontece em casais com mais idade que têm filhos.